Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, mais uma questãozinha da nossa lista, questão 11, questão do ITA São Paulo. Para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala linear de temperatura. Nessa nova escala, os valores de 0 e 10 correspondem respectivamente 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. Beleza? Então temos aí na escala, né, do estudante de medicina, ele colocou dois pontos aí conhecidos, né, relacionando com a escala Celsius. 0 correspondendo a 37 e 10 correspondendo a 40 graus Celsius, beleza? A temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas é de aproximadamente... Bom, vamos lá. Aqui a gente tem que dividir essa questão em duas partes. Primeiro, nós temos que encontrar uma relação, né, matemática entre as duas escalas. A escala do estudante de medicina, né, a escala que ele criou, e a escala Celsius, beleza? Para isso nós temos dados suficientes. Por quê? Porque a gente sabe que para criar uma relação, a gente precisa de dois dados numéricos conhecidos, e ele tem, né? Ele deu o valor 0 correspondente a 37 graus Celsius, e o valor de 10 na sua própria escala correspondendo a 40 graus Celsius. Então nós temos como criar uma relação matemática entre as duas escalas, uma relação de conversão entre as duas escalas, tá? Esse é o nosso primeiro passo. E o segundo passo? O segundo passo é responder a pergunta da questão. A temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas é de aproximadamente quanto? Então, primeiro passo, achamos a equação de relação entre as escalas, onde a gente pode fazer a conversão entre elas, e depois achamos que ponto é esse em que ambas as escalas têm o mesmo valor, tranquilo? A gente viu na teoria, né? Como é que a gente faz essa relação entre as duas escalas. Então, vamos fazer um desenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa parecida aqui com uma... Deixa eu colocar. Esse aqui mesmo dá pra gente fazer, tá? Eu vou desenhar aqui. Vamos supor que aqui eu tenho um termômetro, beleza? Um bulbo de termômetro, tá? E esse termômetro aqui, nós vamos considerar como do estudante de medicina. Então eu vou colocar T, aqui vou colocar estudante, beleza? E aqui, vamos supor que nós temos outro bulbo de termômetro, tá? Que é conhecido aí, né? Que é o Celsius, beleza? A escala Celsius. E nós temos uma relação interessante. O estudante, ele colocou aqui, ó, pra gente, que a temperatura de 0 grau dele, ó, 0 grau, tá? Dessa escala. Deixa eu tirar, eu vou suprimir isso aqui, tá? Essa bolinha, mas vamos chamar de grau, mas eu vou suprimir para não ficar muito informação visual aqui. Então, 0 grau corresponde a 37 graus Celsius. Então, ó, 0 aqui, ó, percebe que o 0, a gente faz uma escala aqui, ele corresponde a 37 graus Celsius, beleza? E ele disse que o valor de 10 do estudante, ó, vou colocar aqui em cima, que é o valor máximo que a gente tem, corresponde na escala Celsius, ó, ao valor de 40. Então, ó, 40. Tá? Então, aqui, ó, bem aqui no meio, eu vou colocar as duas relações aqui, ó, das temperaturas que nós vamos trabalhar. Eu vou chamar de TE, que é a temperatura da escala do estudante, e vou chamar de TC, tá? Deixa eu colocar aqui nesse lado, que é para ficar igual. Ó, TC, a temperatura em Celsius, beleza? E agora a gente pode fazer aqui a nossa relação, né? Como é que a gente aprendeu, tá? Aquela relação de proporcionalidade entre as duas escalas. Eu vou fazer a temperatura do estudante, ó, menos 0. Temperatura do estudante, menos 0. 10 menos 0, beleza? Aqui embaixo, 10 menos 0. Assim como, ó, a temperatura do estudante menos 0 está para 100 menos 0. Assim como, vamos fazer a relação aqui de Celsius, né? A temperatura em Celsius, ó, menos 37. Está para 40 menos 37. Beleza? Dá pra gente ajeitar isso aqui? Dá, né? Vamos simplificar isso aqui, ó.
a temperatura do estudante menos 0, TE menos 0 é TE, dividido 10 menos 0 é 10, igual a TC, que é Celsius, menos 37, dividido por 40 menos 37. Beleza? E agora sim, nós temos aqui a relação entre as escalas. Então, nós conseguimos fazer aqui a relação e encontrar qual o valor da temperatura Celsius equivale à temperatura do estudante. Tranquilo? Agora, o que é que isso aqui é a primeira coisa, né? Primeiro, a relação entre as escalas. Beleza? Encontramos a relação entre as escalas. Então, nós conseguimos encontrar qualquer valor da temperatura dessas escalas. Aí a pergunta é, a temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas é de aproximadamente o quê? Ele quer saber, pessoal, que temperatura vai ser a mesma nas duas escalas. Ele está dizendo que a temperatura do estudante tem que ser igual à temperatura em Celsius. Qual situação é essa aqui? Bom, o que é que nós vamos fazer? Vamos utilizar essa equação da relação entre as escalas para achar que temperatura é essa. Se as temperaturas são iguais, então nós vamos utilizar a mesma incógnita para a temperatura do estudante e a temperatura Celsius. Podemos chamar de x. Vamos dizer que essa temperatura igual aqui, essa temperatura igual, nós vamos chamar de x. Beleza? Então, vamos encontrar que x é esse. Então, substituindo, vou botar aqui embaixo, eu sei que a temperatura do estudante dividido por 10 é igual à temperatura em Celsius, menos 37, dividido por 3. Só que eu quero obter a temperatura em que elas são iguais, nas duas escalas. Então, vou chamar ambas a marcação de x, uma incógnita só. Então, eu tenho x sobre 10 vai ser igual a x menos 37 dividido por 3. Olha, não é igual, então eu vou chamar de x de um lado e x do outro. E vou encontrar que x é esse, beleza? Aqui é uma relação simples, né? Vou fazer meio pelos extremos aqui, tá? E vou encontrar que valor é esse. Então, x vezes 3, eu tenho 3x, igual 10 vezes x, eu tenho 10x, menos 10 vezes 37, 370. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar esse 370 negativo para o primeiro membro, tá? Para ele ficar positivo. E vou passar esse cara para cá, para agrupar todos os termos com a mesma incógnita, tá? Então, só uma jogada aí de sinal. Então, eu tenho 10x menos 3x. Por que menos 3x? Porque 3x passou para o mesmo lado do 10x, né? Então, ele mudou o sinal. E o 370, como passou para o outro lado, ficou 370 positivo, beleza? Olha, 10x menos 3x, vamos chegar ao resultado de 7x, igual a 370, beleza? Então, aqui embaixo, eu vou encontrar que x é igual a 370 dividido por 7. Tranquilo? Então, 370 dividido por 7 vai dar aproximadamente aí, tá? Ele pede valor aproximado, tá? Então, vai dar uma dízima, vai ser mais ou menos isso aqui, 52,8571, sabe? Então, nós vamos arredondar isso aqui para ficar aproximadamente. Então, encontramos x aproximadamente aí, 52,9 graus Celsius. Beleza? Então, essa é a temperatura em que ambas as escalas marcarão o mesmo valor numérico. 52,9 graus Celsius vai ser a mesma coisa de 52,9 graus na temperatura do estudante de medicina, beleza? Isso está na alternativa A, né? Letrinha A. Então, perceba que nós dividimos a questão em duas partes. Primeiro temos que encontrar a relação, né? A relação entre as duas escalas.
tá? Então encontramos a relação. A partir daqui a gente encontra qualquer coisa, né? Que é a questão pedir. Ele poderia dar uma temperatura em Celsius e pedir para a gente encontrar que temperatura é essa na escala do estudante, né? E vice-versa, dar uma temperatura na escala do estudante e pedir para a gente encontrar que temperatura é essa na escala Celsius, né? Só que ele fez aqui um pouquinho diferente. Ele pediu para a gente encontrar qual é a temperatura de mesmo valor numérico. Se é o mesmo valor numérico, então esse cara aqui tem que ser igual à temperatura da escala do estudante, igual à temperatura da escala Celsius. Então substituímos por uma incógnita que chamamos de x, né? Igual, você poderia substituir por qualquer coisa, né? Optamos por substituir por x. Então ficou x na temperatura do estudante, x na temperatura Celsius, que é a mesma coisa, e desenvolvemos aqui os cálculos e chegamos a esse valor numérico aproximado. Beleza? Questão legal, questão simples, mas precisa aí ser organizado e dividido em duas partes para chegar no resultado. Beleza, gente? Vamos continuar resolvendo aí questões da nossa lista. Um abraço, até a próxima.